Glória a Deus. Bom dia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Salve, Ana. Seja bem-vinda, salve. E aí, você conseguiu chegar lá na festa a tempo? Acho que você chegou só na formatura, né, que você foi. Patrícia, seja bem-vinda, minha querida. E Patrícia, pois é, eu vou deixar tudo pela sua ideia, hein? Fazer a decoração do fim do ano, as decorações da igreja, tudo por sua conta, viu? Pede ajuda para os universitários, se você quiser, se você estiver precisando, viu, Patrícia? Glória a Deus. Oh, Senhor. Que eu com decoração, gente, sou uma bênção. Aleluia. Vivi. Seja bem-vinda, Vivi. A Patrícia colocou. Patrícia colocou. Misericórdia. Patrícia, todo jeito que eu penso que eu queria aquelas dos balões lá, mas você falou que os balões são muito caros, eu já quebrei minha cabeça aqui pensando. Mas nós vamos conseguir alguma coisa. Pede a ajuda das universitárias, Patrícia. Eu, nesse sentido aí, ai, ai. Nós vamos achar uma coisa bem bonita, né, pra gente fazer. Nós estamos sem musiquinha de fundo, gente, porque não tem nem eu quero comprar um sonzinho daquele, sabe? Sonzinho pra deixar aqui, pra gente ouvir, né? Colocar umas músicas de fundo. Vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor, amém? Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, nos colocamos diante do Senhor. Meu Deus, colocamos essa palavra de hoje diante de Ti, Senhor. Ó Senhor, é uma palavra que quebranta o meu coração sempre. É uma palavra, Senhor Jesus, que despedaça o meu coração sempre, Senhor. Esse capítulo da Bíblia, mas, Senhor Jesus, se o Senhor achou necessário, quem somos nós para dizer que não era necessário, que tudo isso acontecesse, que Jesus morresse. Mas glória ao teu nome, porque ele ressuscitou no terceiro dia. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, que tudo que Jesus fez na cruz por nós faça sentido. Senhor, faça sentido para nós. Que nós nunca venhamos esquecer de tudo que o Senhor fez na cruz por nós. Que tudo faça sentido para nós, ó Deus. Em nome de Jesus é o que eu te peço nessa manhã. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridas, Pastora Valneide, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, minha querida. Gente, hoje eu não vou forçar a voz, porque eu já tô rouca, né? Tô um pouco rouca já, né? Mas nós vamos ler aqui o capítulo 27. Hoje é o capítulo 27. Olha que bênção. 27 capítulos já, em 14 dias. 27 capítulos em 14 dias. Andressa, Ledmar, sejam todas bem-vindas. Todas. Então, gente, é uma bênção, né? 27 capítulos em 14 dias. Deus é fiel. Raquel, um beijo. Seja bem-vinda, minha flor. Então vamos lá, diz assim no capítulo 27. Ao romper do dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando
levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, o que traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro, para cemitério de forasteiros. Por isso, aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje Campo de Sangue. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. E Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isso a admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: a quem quereis que eu vos solte, a Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não te envolvas com esse justo, porque hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo, perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado. Responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamaram mais: seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue desse justo. Fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: caia sobre nós seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás. E após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, descobriram-no com um manto escarlate. Cobriram-no com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes, e em seguida o levaram para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um cirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. E chegando a um lugar chamado Gólgota,
que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. E assentados ali, o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam contra dele, meneando a cabeça e dizendo: Ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: Sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Desde a hora 6ª até a hora 9ª, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora 9ª, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente ele era filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galiléia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, e a mulher de Zebedeu. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Oh, Jesus! Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho, e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha. E rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achavam-se ali centenas em frente da sepultura, Maria, Madalena e outra Maria. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, e dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem, e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior que o primeiro. Disse-lhes Pilatos: aí tendes uma escolta. Ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Nós lemos 66 versículos deste capítulo. Sejam todas bem-vindas. Um beijo no coração de todas.
Então, nós lemos aqui 60 versículos. E eu confesso, irmãs, que esse capítulo, para mim, ele nunca foi muito fácil de leitura. Esse capítulo, para mim, ele nunca foi muito fácil, assim, né, de assimilar. Porque quando eu começo a ler este capítulo, e o anterior a ele também, eu confesso para vocês que me dá uma angústia, eu sinto uma angústia muito grande no meu coração. Apesar que Jesus, ele prometeu e ele cumpriu que ele ressuscitaria ao terceiro dia. E sim, ele cumpriu o que ele prometeu. Mas até por tudo que ele passou, eu creio que não tem alguém que não sinta uma angústia ao ler tudo isso que ele passou. Ao entrar nessa história e ver tudo que Jesus passou. Prenderam Jesus, né? E tinha um outro preso chamado Barrabás, e o povo pediu que soltasse Barrabás. Vocês lembram que desde o início dessas lives, eu venho falando para vocês sobre os fariseus, sobre os saduceus, sobre como é que chama? Os escrivão, não, gente, esqueci agora como que a palavra. Em todo o início dessas lives eu venho falando para vocês que os fariseus, eles eram religiosos, mas eles tinham grande influência. Eles tinham grande influência. E o que aconteceu aqui? Os escribas, isso, Patrícia, os escribas. Então, Jesus não tinha inimigos, mas eles se colocaram como inimigos de Jesus. Os fariseus, os saduceus e os escribas. E todos estes, eles viam Jesus como uma ameaça. Eles tinham inveja de Jesus. Eles tinham inveja por todos os milagres que Jesus fez. Eles tinham inveja por todo o acompanhamento que Jesus dava às multidões. Eles tinham inveja, sabe, da vida de Jesus. E durante todas as lives eu venho falando para vocês que essas pessoas, elas tinham grande influência. Infelizmente, tinham influência. E foi o que aconteceu. Esses fariseus, esses saduceus e esses escribas, eles conseguiram contaminar o povo contra Jesus. Eles conseguiram contaminar o povo para pedir que soltasse Barrabás, para pedir que Pilatos soltasse Barrabás ao invés de soltar a Jesus. E sabe o que é o mais triste? Sabe o que é o mais triste de tudo? É que essas pessoas que gritavam, solte Barrabás, crucifica Jesus, essas pessoas que gritavam em alta voz falando mal de Jesus, essas eram as mesmas que andavam ao redor de Jesus. Essas eram as mesmas que ouviram todas as palavras que Jesus pregava. Essas pessoas que gritavam para que Barrabás fosse solto eram as mesmas que andavam atrás de Jesus. Eram as mesmas. E quantas vezes Jesus cansado, quantas vezes Jesus ali querendo descansar, mas a multidão não deixava ele, sempre estava junto com ele. A multidão sempre estava junto, sempre estava ali pedindo para que algum milagre acontecesse. A multidão estava ali sempre pedindo para Jesus dar algo para eles, fazer algo por eles. Mas estes mesmos que pediram milagres para Jesus, esses mesmos que seguiram Jesus, foram os mesmos que mandaram crucificar Jesus. Deixa eu dizer algo para vocês. Em toda a nossa vida, presta atenção, em toda a nossa vida, sempre vai haver 3 classes de pessoas, 3.
que vai andar conosco, que foram as mesmas que andaram com Jesus. 3 classes de pessoas, 3 tipos de pessoas que vão andar conosco. Preste atenção para que você possa praticar, colocar isso como prática na sua vida, para que você possa discernir. Depois que você conseguir de fato discernir isso, essas 3 classes de pessoas que eu vou te falar, você vai aprender a viver melhor. A viver melhor. Presta atenção. Em toda a nossa vida existe a multidão que anda junto conosco, a multidão. Existem os seguidores ocasionais e existem os discípulos. Essas 3 pessoas, esses 3 tipos de pessoa. Põe aí, escreve aí, multidão, seguidor ocasional e os discípulos. Quem são as multidões? Peraí, já vou ter que raiar com a minha cachorrinha de novo. Peraí. Sininho! Sininho! Colocaram um gatinho, gente, na portinha da minha casa, sabe? E ela fica desde ontem. Então ela tá latindo pra esse gatinho, um gatinho pequenininho assim, ó, na porta de casa. E eu nem sei o que fazer, sabe? Mas vamos lá. Então, em toda a nossa trajetória vai haver esses 3 tipos de pessoa: a multidão, os seguidores ocasionais e os discípulos. Quem que é a multidão? A multidão são esses aqui que seguiam a Jesus. A multidão são aquelas pessoas que se aproximam de você, que sempre querendo algo em troca, sempre querendo alguma coisa de você. Sabe, a multidão é aquela que tá com você só na hora que precisa, né? Ela vai na igreja só para pedir bênçãos. A multidão vai na igreja só para pedir bênçãos, só para pedir coisas para Jesus, só para, sabe, são pessoas campanheiras que vão só para fazer campanha, sabe? Mas depois que recebe a bênção, depois que recebe a benção, acabou. Ela vai embora. Então, a multidão é essa, que qualquer conflito que acontece, ela não resolve os conflitos, ela sai, né? Ela não resolve conflitos, ela vai embora e deixa aquele conflito, né? A multidão é aquela que não tem raiz em uma amizade, ela não tem raiz em uma amizade, ela não tem raiz em uma igreja, ela vive pulando de igreja em igreja, né? Multidão, ela não tem raiz em nada, né? Ela não tem raiz com uma pessoa que é fiel a ela, né? Então, a multidão é aquela pessoa assim que, quando ela tem que sair da igreja, ela sai e ela nem se despede, ela não diz tchau, ela não desliga, né, ali a cobertura com aquele... Voltamos. Eu tenho que ver o que é que tá acontecendo, mas voltamos aqui, viu? Já voltamos. Oh, Jesus. Voltamos aqui, gente. Então, voltando aqui. Então, a multidão, ela não tem raiz em nada. A multidão, ela não tem raiz com uma amizade, ela não tem raiz em uma igreja, ela não tem raiz com nenhum líder, né? Ela não tem raiz em um emprego, né? Então, ela se convém para ela tem amizade com você. Se convém para ela está naquela igreja. Se convém para ela está naquele trabalho. Tudo para ela tem que se convém para mim. O lema de uma multidão é: se convém para mim, eu tô. Então, essa é a multidão, ok? E um seguidor ocasional é aquele
Às vezes ele pode até demorar um pouco mais em uma igreja, dentro de uma igreja. Às vezes ele até demora ali um pouco mais, sabe? Mas se acontecer alguma coisinha que não saiu ali da maneira dele, ele também sai, ele não se despede dos pastores, dos líderes, né? Ele tem um pouquinho de compromisso. A multidão não tem nenhum compromisso. Multidão não tem compromisso com ninguém. Mas o seguidor ocasional, ele ainda tem um pouco de compromisso. O seguidor ocasional, ele ainda tem um pouquinho de compromisso, sabe? O seguidor ocasional, se ele é seu amigo, ele vai ser seu amigo até quando tiver tudo bem. Até quando tiver tudo bem, sabe? Ele vai ser seu amigo. Mas o seguidor ocasional, ele não vai chegar em você se aconteceu alguma coisa. O seguidor ocasional, ele é muito orgulhoso. Ele não vai chegar e falar, olha, me perdoe se eu te fiz alguma coisa. Olha, vamos consertar aqui a situação, porque tá ruim. O seguidor ocasional, ele não vai fazer isso. Ele vai te gelar. Ele vai te colocar na geladeira. Mas ele até pode assumir um cargo dentro de uma igreja, sabe? Ele pode até ser líder de alguma coisa dentro da igreja, sabe? Porque ele tem, assim, boa intenção. O seguidor ocasional, ele tem uma boa intenção. Mas o problema é que ele não consegue firmar com essa boa intenção. Agora, o discípulo não. O discípulo é aquele que vai estar com você. É aquele que vai ser leal a você. E se você for um discípulo, você vai ser leal, né, aos outros. Então, o discípulo é aquele que ele é leal com uma amizade, sabe? Ele é leal ali com o seu patrão, ali no seu trabalho. Ele é leal com a sua família, sabe? Ele não está só quando convém. O discípulo não está perto de você só quando convém, não. Ele vai estar perto de você, sabe? Se precisar de corrigir alguma coisa, ele vai corrigir e ele vai se deixar ser corrigido. Então, o discípulo, ele é aquele que ele vai te estender a mão, tá? Quando você precisar, se você for amigo de um discípulo, ele vai te estender a mão. O discípulo, ele vai sair de uma igreja de qualquer maneira, sabe? Ele vai sair da igreja de qualquer maneira. Ele vai, se ele precisar, se ele sentiu de Deus, se Deus falou com ele, ele vai chegar ali nos pastores, ele vai chegar ali na liderança, ele vai dizer, olha, eu fiquei aqui até tanto tempo, mas hoje eu quero comunicar que eu estou indo para outra igreja, Deus me deu uma direção. Ele vai fazer tudo certinho, o discípulo, entende? E o que acontece? Nós vemos aqui, nesse capítulo, que Judas traiu Jesus. E Judas era discípulo de Jesus, mas teve um determinado momento que ele traiu Jesus por algumas moedas. Então, não significa que o discípulo ele vai ser sempre certinho o tempo todo. Não, ele vai ter momentos que ele vai errar também. Vai ter momentos que ele vai errar porque ele é ser humano. O discípulo, ele é ser humano como qualquer outro. Então, ele também vai errar em algum momento, como Judas errou. Trocou Jesus por algumas moedas. Mas ele se arrependeu. Ele se arrependeu de todo o coração. E ele foi lá para devolver as moedas. Ele falou, olha, tá aqui, eu não quero, me arrependi de ter feito isso com Jesus. E Judas, o arrependimento dele foi tão grande, que ele falou, não sou digno mais de viver. E depois ele jogou as moedas, falou, nem quero mais, eu não quero esse dinheiro, eu errei. Ele jogou o dinheiro lá no pátio, e aí ele saiu, tanto é que ele se suicidou, né? Então, o discípulo, ele não significa que ele nunca vai errar. Ele vai errar em algum momento. Só que a diferença do discípulo com um seguidor ocasional e com uma multidão é que a multidão,
ela nunca vai reconhecer que errou. Quem é multidão nunca reconhece que erra. Sempre é ela que tem que ter razão, né? O seguidor ocasional, às vezes ele pode até reconhecer, não, eu errei, mas vai ficar aquele negócio, será que eu errei mesmo? Será? Às vezes ele pode até falar para alguém, nossa, me desculpa aí, eu errei, tal. Mas depois fica assim, nem sei se foi eu mesmo que errei. Mas o discípulo não. O discípulo ele vai reconhecer de todo o coração quando ele erra. E ele vai dizer, me perdoe. O discípulo ele vai se arrepender de todo o coração. Porque o discípulo ele não tem apenas remorso. O que é remorso? Remorso é quando a gente erra em alguma situação e a gente até reconhece que erra, sabe? E aí você fala, nossa, eu errei, eu não deveria ter praticado isso. Às vezes você até chora, né? Ali porque praticou aquele erro. Mas quando é amanhã, depois da manhã, quando depois você está praticando a mesma coisa, está praticando o mesmo erro, está praticando o mesmo pecado. O remorso é isso. A pessoa às vezes até reconhece que errou, mas depois continua praticando. Agora, o arrependimento não. O arrependimento, a pessoa se arrepende de verdade. Quando a pessoa se arrepende, ela arranca aquilo de dentro dela, que foi o que Judas fez. Ele pegou as moedas e jogou no pátio. Ele falou, eu não quero essas moedas, e jogou no pátio. Ele arrancou da vida dele aquilo que fez ele pecar. Olha meu copinho, gente. Interessante, a Rúbia falando, interessante essa história de Judas, não conhecia. Apenas a parte que havia traído Jesus pelas moedas. Pois é. Judas, ele voltou lá e ele falou, ele reconheceu para todos lá, falou, olha, ele chegou lá diante das pessoas para quem ele tinha vendido Jesus. Ele voltou lá e falou, eu errei, eu não deveria ter feito isso. Eu errei, toma aqui de volta, toma de volta essas moedas. E aí, aquelas pessoas, né, para quem ele vendeu, zombaram dele, ficaram rindo dele, falou, agora é tarde demais, agora não tem jeito. Ele falou, então, pois eu não quero, e jogou as moedas lá no pátio, sabe? Então ele arrancou dele aquilo que fez ele pecar, que foram as moedas, que foi a ganância, que foi o olho grande. Foi o olho grande, foi a ganância que fez ele pecar ali naquele momento. Então ele arrancou dele e jogou aquelas moedas lá no pátio. Outra coisa interessante é que a mulher do governador, a mulher de Pilatos, sonhou. Ela teve um sonho. E ela falou assim, olha, não mexe com esse justo. Ele é justo. Eu nem conheço ele, mas eu sei que ele é justo, porque essa noite toda eu sonhei. Eu sonhei com ele a noite toda. A mulher de Pilatos falou para ele. E só existe um versículo na Bíblia que fala sobre a mulher de Pilatos. Só esse versículo, só esse, que fala, olha, não mexe com esse justo, porque eu passei a noite toda sonhando. A noite toda, gente, presta atenção, presta atenção. Nesse momento, Pilatos ficou dividido, ele falou, pronto. Minha mulher sonhou a noite inteira. Minha mulher levanta tendo a certeza de que esse homem é um justo. Mas eu estou aqui com os escribas, com os fariseus, com os saduceus, com todos esses aqui me pressionando para crucificar Jesus. A multidão me pressionando, o que eu faço? O que eu faço? E a mulher de Pilatos tinha sonhado a noite toda. A noite toda. Pilatos, sabe o que ele fez? Falou, traz-me uma bacia de água. Levou a bacia de água. O que ele fez? Ele lavou as mãos. Esse ato de lavar as mãos, que é um ato profético ali que ele fez, mesmo sem saber que era um ato profético, mas ele lavou as mãos, querendo dizer assim, olha, ele é justo. A minha mulher sonhou com ele. A minha mulher sabe que ele é justo. Mas vocês estão insistindo para que eu o crucifique.
Então, o sangue dele, quando ele lavou as mãos, ele falou assim, olha, o sangue dele não está nas minhas mãos, está na mão de vocês. Porque tinha uma diretoria, né, gente, vamos dizer. Né? Tinha o governador, mas tinha a diretoria dele, que ajudava ele a resolver as situações. Então, tinha essa diretoria. Então, ele lavou as mãos e falou assim, o sangue desse inocente não é meu. Não é meu, é de vocês, vai recair sobre vocês. Eu quero soltar ele, mas vocês estão insistindo, então o sangue dele vai recair sobre as mãos de vocês. E aí, tudo que Jesus passou. Gente, eu fico muito angustiada quando eu leio tudo que fizeram, deram vinagre para ele beber, bateram nele, né? Colocou coroa de flor, de espinhos ali, sabe? Amados, deixa eu dizer algo para vocês. Tudo que Jesus ele fez na cruz, esse capítulo 27, ele precisa ser suficiente para nós. Ele precisa ser suficiente para nós, esse capítulo 27. Muitas pessoas saem de igreja, para de ser, sabe, de seguir Jesus, para de ser crente, porque, não aconteceu o que eu queria, não aconteceu o milagre que eu queria, não aconteceu tal coisa que eu pedi, não aconteceu tal coisa, irmãos, esse capítulo 27, tudo que Jesus fez na cruz por nós, precisa ser o suficiente para nós. Precisa ser o suficiente. Pessoas que saem de igreja, pessoas que se desviam do caminho de Jesus, porque não aconteceu o que ele queria, porque não aconteceu o que ele esperava. Desculpe eu dizer, mas é muito egoísmo. É muito egoísmo. Quantas pessoas eu ouço dizer, olha, e aí tem um outro viés aí que nós precisamos também entender. Existem muitas profetadas por aí, né? Muitas profetadas. Eu sou contra, irmãos, você sair da sua casa, você ir lá no Rio de Janeiro só para receber uma profetada. Eu sou contra esse tipo de coisa. Se Deus quer falar comigo, ele vai vir até mim. Ou então, se eu for num lugar, lá vai ter alguém que Deus vai usar para falar comigo. Mas eu ir atrás, ficar indo atrás, sabe? Me desculpa. Mas isso é muita falta do que fazer, sabe? Sendo que você tem a Bíblia, sendo que você tem a palavra de Deus. Eu também, irmãos, tem vezes que eu fico assim, Senhor, usa alguém para falar comigo, para desenhar para mim o que está acontecendo, porque eu não sei o que está acontecendo, usa alguém. E Deus sempre fala através de alguém, Deus sempre fala através de profetas comigo, e Deus sempre fala também com muitas pessoas através de mim. Mas eu saí daqui da minha casa, ir lá para São Paulo para receber uma profetada, ir lá para Aparecida de Goiânia, né, irmãos? Mas o que acontece? Isso acontece muito, muito, é o que mais acontece, sabe? Tem pessoas, tem igrejas aí, que tem pessoas que são viciadas em profetizar, viciadas em revelar. Se não revelar e se não profetizar, meu Deus, aí parece que ele não é crente, então ele tem que profetizar ou revelar alguma coisa. Aí ele sai revelamento, sai dando revelamento aí de qualquer jeito, sai dando profetada aí, falando qualquer coisa. Aí a pessoa pega e fica assim, nossa, mas Deus falou comigo que ia acontecer tal coisa em tanto tempo, e até hoje não aconteceu. Nossa, mas Deus usou fulano para falar isso, isso e isso, mas até hoje não aconteceu. Irmãos, existem profetas sérios, sim, tá? Existem pessoas que têm esse dom de revelação, são pessoas sérias. Existem, sim. Existem, sabe? Mas nós precisamos cuidar porque também existe muito revelamento. E existe muita profetada também. Então, muitas pessoas já saíram de igrejas, já deixaram o caminho do Senhor por causa de profetada, por causa de revelamento.
A Sirlene está falando, há pessoas que só querem as bênçãos. É verdade, não o abençoador, Sirlene. É isso mesmo, sabe? Então, existem muitas pessoas, gente. Eu conheço muitas pessoas que saem de igreja porque não aconteceu aquilo que o profeta revelou que ia acontecer. Que sai dos caminhos de Deus porque a pessoa fez um revelamento lá e não aconteceu. Então, irmãos, essas pessoas é multidão. Porque um discípulo de verdade, o capítulo 27 de Mateus é o suficiente. Um discípulo de verdade, tudo que Jesus fez na cruz por ele e por ela é o suficiente. Eu vou contar algo para vocês. Eu vou contar e eu não tenho vergonha de contar a minha história e as minhas origens para vocês, tá, gente? A minha árvore genealógica, eu não tenho vergonha de falar para vocês, tá bom? Então, a minha mãe, ela não está mais entre nós, mas eu tenho meu pai. E, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, eu sou apaixonada no meu pai. Eu sou apaixonada, quando eu falo dele, me dá até vontade de chorar. Sou apaixonada no meu pai. Mas o meu pai, ele tem alguns probleminhas. Ele tem alguns problemas, né? Então, assim, por exemplo, ele gosta de beber, né? Então, gente, graças a Deus, hoje ele não bebe tanto, igual antigamente. Antigamente ele bebia muito, né? Muito mesmo. Então, ele fazia coisas, assim, que não eram dele, né? Mas ele fazia quando estava bêbado. Mas hoje, graças a Deus, ele bebe 2, 3, né? E, amados, foi desde criança, minha mãe falando pra mim, vamos fazer campanha pro seu pai. Vamos fazer campanha pro seu pai. Gente, e assim, desde criança que minha mãe me levava pra igreja, eu faço campanha pro meu pai. Eu faço campanha por libertação do meu pai. E hoje eu tenho 46 anos e eu continuo orando por ele. Eu continuo. Se eu fizesse parte da multidão, ou se eu fizesse parte de um seguidor ocasional, eu teria falado, não vou ser crente mais não, porque meu pai, eu oro por ele, e até hoje não aconteceu o que eu queria. Até hoje não aconteceu com meu pai aquilo que eu queria, aquilo que eu sempre pedi a Deus, até hoje não aconteceu. Se eu fosse multidão ou um seguidor ocasional, eu já tinha desistido. Mas eu não desisto. Eu não desisto, sabe por quê? Porque o capítulo 27 de Mateus é o suficiente para mim. É o suficiente para mim. Tudo que Jesus fez na cruz é o suficiente por mim. Gente, eu não tenho que obrigar a Deus a me dar uma bênção, não. Sabe aquela música do Delino? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. E é isso. E é totalmente isso. O que Jesus fez na cruz por nós tem que ser o suficiente. Minha irmã, você que está orando para o seu marido se converter, continue orando, mas não desista de Deus. Não desista. Como a Rúbia está falando aqui, pastora, não perca a esperança. A história do meu pai é bem parecida com o seu. E vi minha mãe por uns 20 anos orando e fazendo campanha pelo meu pai, pela mesma libertação. E ele foi liberto. Eu não desisto, Rúbia. É isso mesmo, sabe? Você que está orando aí pela conversão do seu marido, não desista, minha irmã, sabe? Mas coloque o capítulo 27 como suficiente para você.
Uns 5 anos antes dele falecer, ele estava liberto nos caminhos do Senhor. Glória a Deus, aleluia. A Glaucia, essa música eu cantava com o meu anjinho todos os dias no hospital, com o João Neto. É verdade, Glaucia. E nós cantamos também, né, até mesmo no dia do velório dele. Gente, a pastora Glaucia, gente, cola nela. É um exemplo, sabe? É um exemplo, gente. Entende? Porque ela entendeu que o que Jesus fez na cruz é o suficiente. Não é que ela não sente dor, gente. A pastora Glaucia, eu sei que ela sente a dor. Eu sei que todos sentem a dor. Aí, ó. A Deusinha disse que também orou muito pelo pai dela. O pai dela também foi liberto. Né? Então, gente, as pessoas sentem sim a dor. Sabe? A dor de uma perca, a dor do luto. São várias dores. As pessoas sentem os problemas, porque nós somos seres humanos. Não tem como a gente não sentir os nossos problemas. As situações, as lutas, a gente sente, porque a gente é ser humano. Mas o que Jesus fez na cruz por nós precisa ser o suficiente. Entende o que eu estou dizendo? E Jesus, ele foi crucificado por nós. Jesus, ele foi crucificado, mas teve um homem chamado José, um homem rico de Arimateia chamado José, que era também discípulo de Jesus. Olha o que esse discípulo de Jesus fez. Eu creio, adivina, isso, oh gata, eu creio sim, eu também creio, em nome de Jesus, no milagre na vida dele, estou orando por ele, viu? E é o que nós temos que fazer, gente, é continuar orando e continuar crendo, sabe, até o final, até o último segundo. Vamos orar, vamos crer, vamos orar e vamos crer, porque Deus, ele é Deus de milagres, sim, ele é Deus de milagres, sim, sabe, e ele vai fazer. O que nós não podemos é desistir no primeiro obstáculo. A última palavra, ela vem de Deus, gente, ela não vem do homem. A última palavra, ela vem de Deus, ela não vem do homem. E olha o que esse José de Arimateia, que era discípulo de Jesus também, olha o que fez. Ele foi até Pilatos, ele foi até o governador, ele pediu o corpo de Jesus, sabe? E então Pilatos mandou entregar, e José, tomando o corpo, envolveu o corpo de Jesus num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo. Gente, vocês imaginam que deve ter sido feito esse túmulo de um dia para o outro? Vocês já parou para imaginar isso aqui? Que esse túmulo foi feito de um dia para o outro? Porque esse José de Arimateia, ele não aparece durante a crucificação. Sabe por quê? Porque enquanto Jesus estava lá sofrendo, apanhando com a coroa, dando vinagre para ele, enquanto isso, ele estava lá fazendo o túmulo de Jesus. Ele estava lá construindo o túmulo de Jesus. Gente, isso mexe muito comigo, irmãos. Olha, e tomando o corpo, envolveu num pano limpo de linho e depositou no seu túmulo novo. Gente, enquanto Jesus estava lá sofrendo, ele teve o cuidado, sabe, de trazer um pano de linho limpo. Ele teve o cuidado de fazer um túmulo novo para Jesus. Enquanto a multidão estava lá gritando, enquanto as pessoas estavam lá, sabe, humilhando Jesus, ele teve o cuidado de ir lá, construir um túmulo novo. Ele teve o cuidado de ir lá pegar um pano novo para envolver Jesus. E depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha, e rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Gente, ele foi o único que pensou na dignidade de Jesus.
Ele foi o único que pensou na dignidade de Jesus. Ele foi o único que falou, eu preciso dar uma dignidade para ele, pelo menos para o corpo dele, eu preciso dar uma dignidade para ele. Deixa eu dizer algo para você. Quem é discípulo sempre vai te tratar com dignidade. Oh, Jesus, tem misericórdia. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia. Oh, Senhor. Oh, Deus. Oh, Senhor, em nome de Jesus, Pai, tem misericórdia, Senhor. Oh, Jesus, tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia. Oh, Jesus, quebra, Senhor, todo impedimento, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja quebrado. Irmãos, sabe, essas lives, elas caem toda hora, mas vamos lá, eu vou terminar aqui com vocês, tá? Quem é discípulo, ele sempre vai te tratar com dignidade. Quem é discípulo, ele vai onde ele pisar, ele vai tratar um amigo com dignidade. Ele vai tratar a família dele com dignidade. Ele vai tratar a igreja dele com dignidade. Ele vai tratar o seu trabalho, as pessoas do seu trabalho com dignidade. Quem é discípulo sempre trata as pessoas com dignidade. Ele não vai olhar para quem é merecedor e quem não é, porque se nós formos olhar por esse lado, ninguém é merecedor. Mas quem é discípulo sempre vai tratar as pessoas com dignidade. E sempre vai tratar as coisas de Deus com dignidade. A casa de Deus com dignidade. A sua liderança com dignidade. Porque foi o que ele fez. Foi o que José de Arimateia fez. Amém? Então hoje essa é a palavra que eu queria entregar para vocês. Vamos orar? Coloque a sua mãozinha junto com a minha. Coloque a sua mão junto com a minha. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, eu declaro, Senhor, que o capítulo 27 de Mateus é o suficiente para nós. Tudo que Jesus fez na cruz por nós é o suficiente. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, toda enfermidade, Senhor, o milagre que nós precisamos, o milagre que as minhas irmãs precisam. Eu declaro nessa manhã, Senhor, eu declaro nessa manhã, Pai, o teu amor envolvendo cada uma de nós, o teu amor envolvendo nossa casa, o teu amor envolvendo a nossa família. Eu declaro, Senhor, o teu poder, Pai, o teu poder renovador, curador. Senhor, eu declaro o teu poder, eu declaro a tua graça. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, a unção de milagres, Pai, Senhor, sobre nós. Senhor Jesus, o milagre que as minhas irmãs precisam, necessitam, o milagre que elas têm clamado. Senhor, eu declaro nessa manhã que o Senhor é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Senhor, em nome de Jesus, aquilo que é impossível para nós é mais do que possível para ti, Senhor Jesus. Aquilo que nós não podemos fazer, o Senhor pode. Senhor, só o Senhor pode entrar onde homem nenhum pode entrar. Só o Senhor pode fazer aquilo que homem nenhum pode fazer. Só o Senhor pode curar aquele que homem nenhum pode curar. Só o Senhor pode libertar aquele que homem nenhum pode libertar. E nessa manhã nós declaramos, ó Pai, que tudo que Jesus fez na cruz por nós, tudo que o Senhor fez na cruz é o suficiente por nós. E tudo que o Senhor fez na cruz nos dá direito, nos dá herança. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, sê com as minhas irmãs, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Compartilhem essas lives agora, né? Porque eu vou ver se a Leiciele consegue dividir em 3 partes para mim. Vou chamar ela agora, ver se ela consegue, gente, porque o Instagram não tá querendo salvar essas lives para mim, tá? Não tá querendo salvar para mim.
Então eu tô pedindo a Leiciele ou alguém, né, que tem. Então compartilha essas lives, curtam, tá? E vamos que vamos. O inimigo não pode nos parar. Em nome de Jesus, amém? Ah, gente, deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês. Hoje eu trouxe aqui pra mostrar pra vocês umas coisas interessantes. Ui, peraí. Umas coisas interessantes aqui. Olha só. Todos sabem que eu tenho, né, uma amiga que é psicóloga, a doutora Raquel, tá? Mulher de Deus demais. E ela é, além de psicóloga, ela é pastora e ela é escritora também. Então eu trouxe aqui pra vocês, ó, o livro dela, Depressão, Um Mundo Sem Cor, ó, maravilhoso. Eu tenho aqui Manual de Aconselhamento Cristão, maravilhoso também. Eu tenho aqui, ó, Constituição Familiar e seus processos em desenvolvimento, maravilhoso também. Eu já li todo, gente. E eu tenho aqui, ó, O Ciclo Vital e a Cura da Alma, tá? E eu estou mostrando para vocês, fazendo propaganda aqui, não é porque, sabe, não é aquela palavra lá não, que eu nem sei como que chama o nome, que as pessoas fazem propaganda, eu não sei, tem um negócio aí, né? Eu não tô fazendo propaganda, eu estou indicando para vocês esses livros, porque eu já li e sei que são todos maravilhosos. Eu sei que são todos bênção, tá? Se você quiser adquirir, pode falar comigo, entrar em contato comigo, que eu entre em contato com ela, viu? Eu estou indicando para vocês, eu não tô fazendo aquele negócio, gente, assim, que as pessoas fazem, eu não sei como é que chama o nome, sabe? Lá, que tem um, né? Não, eu estou indicando porque eu sei, tá? Que é uma pessoa, uma mulher de Deus que escreveu e que entende dos assuntos que estão aqui escritos e vai edificar muito a vida de vocês. Amém? Então, um beijo no coração de vocês. Deus abençoe.